O crescimento no Canadá foi uma coisa natural e rápida, eu diria dessa forma. Quanto aqui, eu acho que seria uma coisa mais lenta, porque eu ainda estaria na minha zona de conforto. Eu acho que o intercâmbio é uma boa oportunidade para você crescer como pessoa, não só no viés de turismo, no viés de estudo, mas eu acredito que abre seus horizontes. Você vê as coisas diferentes, eu vejo as culturas diferentes. Eu penso de uma maneira que a Letícia, de um ano atrás, antes de ter pego o avião para ir para Toronto, não pensara. Oi, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou originalmente de João Pessoa, eu tenho 23 anos atualmente. Quando eu apliquei para fazer intercâmbio pela Dreams, foi no início do ano passado, então eu fui para lá quando eu tinha 22 ainda. Eu tinha acabado de terminar arquitetura e urbanismo de João Pessoa, e aí eu comecei a fazer o curso de inglês como a segunda língua pela Greystone já, o modelo de Pathway, para entrar na Greystone posteriormente. E eu escolhi o curso de Business International Management. Eu comecei em outubro lá, então eu acabei de voltar um pouquinho para passar as férias aqui no Brasil, depois de um ano e depois da conclusão. E agora tô fazendo UX Design. Próximo ano eu faço pós-graduação na George Brown também. E tudo isso é uma junção de um sonho que eu tinha quando eu era criança. Com 9 anos eu fui visitar os Estados Unidos pela primeira vez. E eu notei que eu gostava muito da língua inglesa. Eu gostava muito do modelo de vida americano, como tudo funcionava. E eu queria ter uma experiência mais imersiva. E aí acabei escolhendo a Dreams para ir junto nesse sonho, literalmente. E auxiliar tudo que a gente precisa, né? De um auxílio, tudo. Taô me ajudou muito todos os momentos em relação a isso. E através desse processo eu consegui realizar o sonho. Agora estou fazendo uma extensão desse sonho. Estou fazendo mais estudo através dessa parceria também com eles, para poder ter um caminhamento mais correto. Porque minha pretensão é continuar um pouquinho mais, aprender um pouco mais se eu puder. A viagem para o Canadá foi minha primeira viagem internacional sozinha, então é uma coisa importante também para ter em consideração. E aí, no momento que eu já cheguei lá, que eu pousei, eu tive um problema de estar esperando um pouquinho demais para chegar a pessoa da moradia para me dar o suporte. E aí eu já mandei mensagem para a Dreams. No momento, o grupo estava nomeado com urgência, então eu sabia que eu seria prioridade em qualquer momento, porque eu tinha acabado de chegar no país, isso foi uma coisa muito importante para mim. E todos os processos que eu tive alguma dúvida, que eu tive algum problema, a Dreams me ajudou. Inclusive hoje também foi um dia que eu vim aqui na Dreams para eles me ajudarem com as minhas novas aplicações para o próximo curso. E tudo, desde eu ter dúvida de o seguro-saúde, que é uma coisa interessante, do aluno IC, seguro-saúde. Tal, me ajudou, me deu todos os pontos de explicar, olha, aqui tá papelada, é esse o número que você liga, é assim que você consegue os retornos. Eu solicitei 3 vezes, e as 3 vezes eu tenho os pontos aqui, sem problema nisso. A deputação foi uma coisa meio interessante. A língua eu já tinha familiaridade, como eu tinha feito também um período de curso do Pathway, da Greystone, através também da Dreams, para poder entrar no diploma. Eu já tinha um histórico com a língua mais recente. Eu estava fazendo aula online. Mas quando eu cheguei lá, foi um monte de surpresas. Foi muito engraçado, foi muita adrenalina, foi muito... como é que eu posso dizer assim, as gírias que eles usam, o sotaque que eles têm e tal, às vezes me deixava um pouco complicado de saber qual era a estação de metrô. Mas foi muito rápido o aprendizado. Eu acho que em questão, tipo assim, uns 3 dias eu já sabia essa coisa, onde eu estava, já sabia me localizar. E se eu tivesse qualquer desespero, eu literalmente pegava e mandava mensagem pro WhatsApp, perguntando, gente, vocês têm alguma noção do que eu posso fazer em relação a isso? E eles sempre tentavam resolver. Até hoje eu não tive nenhum problema que não foi resolvido. Quando eu estava no visto de estudo e trabalho, eu estava querendo muito trabalhar para poder ter a experiência canadense lá. E aí eu tenho uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande dentro da Greystone, que foi a Anitta. Ela me ajudou a entender como eu poderia fazer uma aplicação de uma forma mais efetiva para a cultura do Canadá. E o meu curso também tinha alguns módulos específicos que me ajudavam a fazer o currículo, porque o currículo brasileiro e o currículo canadense são totalmente diferentes. Então, com a ajuda do professor, com a ajuda de Anitta, com a ajuda do suporte todo da Greystone, eu consegui aplicar para os trabalhos e eu fui aceita em um. Comecei a ajudar com o atendimento ao cliente e, ao mesmo tempo, eu também fui aceita por indicação do setor acadêmico no My Creative Ray, que é uma empresa de Montreal que que faz eventos em piloto. Então, eles fazem eventos em Montreal e eu estava responsável por auxiliar eles nos eventos que eles faziam em Toronto. Perto do final de eu terminar o meu diploma na Greystone,
como eu sou embaixadora da Greystone lá, eles me deixaram responsável por uma career fair e uma empresa que era de startup para eventos espirituais, que no caso é a Gatherly. E através da Greystone eu consegui fazer uma mudança de setor de trabalho, saindo desse atendimento ao serviço que eu tinha, para entrar nesse novo serviço que seria de vendas, que era uma coisa que eu queria muito e estava ligada ao meu diploma, base. Então, perto de terminar, eu consegui até fechar de uma maneira mais proativa, eu vou dizer assim, em que eu estava estudando. Atualmente, eu tenho os 2 estágios. Eu tenho um estágio em Montreal, no My Break, e eu também resolvi ficar nesse novo da Gatherly. Então, eu tenho o virtual e eu tenho pessoalmente. E aí eu acho que tudo isso me ajudou muito na questão de maturidade. Quando eu cheguei no Canadá, eu estava muito verde, então todo o período que eu estava durante o curso e o período agora, né, que eu terminei de me graduar, foi um período de amadurecimento muito grande. Que eu cheguei lá sem saber resolver nada sozinha, nunca tinha ido para um banco, imagina abrir uma. Então eu abri tudo só. Tudo que eu precisava de conselho, eu pegava ou do colégio ou da Dreams. Eu tinha essas 2 fontes que podiam me ajudar efetivamente para não fazer nenhuma besteira lá, e foi muito bom. Mas eu acho que a lição que ficou do Canadá, que eu ainda vou voltar para lá de novo, mas a lição que fica é de amadurecimento. Eu acho que intercâmbio é uma boa oportunidade para você crescer. Eu sou filha única, então vocês conseguem entender qual a dificuldade do pai e a mãe deixar a gente ir para outro lugar para fazer um estudo, como deve ter ficado a cabeça deles. Mas eles ficaram muito tranquilos, porque toda vez que eu mandava mensagem para cá, pro grupo da Dreams, e ela respondia, ela ficava mais tranquila em qualquer solução. E eu fico muito feliz com isso, porque eu cresci no Brasil de uma maneira que não tem como mensurar com o crescimento no Canadá. O crescimento no Canadá foi uma coisa natural e rápida, eu diria dessa forma. Quanto aqui, eu acho que seria uma coisa mais lenta, porque eu ainda estaria na minha zona de conforto. Eu acho que o intercâmbio é uma boa oportunidade para você crescer como pessoa, não só no viés de turismo, no viés de estudo, mas eu acredito que abre seus horizontes. Você vê as coisas diferentes, eu vejo as culturas diferentes. Eu penso de uma maneira que a Letícia, de um ano atrás, antes de ter pego o avião para ir para Toronto, não pensar. E eu acho que isso é muito importante para qualquer pessoa, para ampliar a sua visão. Porque a gente está num mundo muito grande e se a gente fica limitado à bolha que a gente conhece, a gente não cresce. A gente cresce limitado. Fazer o intercâmbio ajudou a ampliar isso e amplia tudo. Eu acho que uma coisa importante para ter em consideração quando você está planejando até um intercâmbio, você tem que ter algumas coisas em mente. Acho que o seu psicológico tem que ser uma coisa que está preparada. Desafios vão acontecer, obstáculos vão acontecer, isso é normal, isso não é porque você está fora do país, isso é porque a vida está acontecendo. Então, a melhor maneira é, primeiro, você estar o máximo possível confiante com você e com a sua família, que você vai ter essa nova jornada na sua vida. Também eu acho importante, obviamente, um planejamento financeiro, porque é outra moeda, é outra realidade e tudo mais, e isso ajuda demais, você já ir com um planejamento mais correto. Aqui a gente tem todo o suporte, né, da Dreams, deles dizerem mais ou menos quanto a gente vai ter de gasto, de tudo. Isso ajudou a gente a ter uma previsão futura de gastos, para não ter nenhuma surpresa. Novamente, surpresas vão ser esperadas, mas se a gente já tem uma ideia, por causa que ele já tem outros alunos no local que tiveram a experiência, é sempre bom. E eu acho que não desista dos seus sonhos, porque eu tinha 9 anos, certo que eu fui cedo, fui com 21 para 22 para Toronto, mas eu tinha 9 anos quando eu comecei a querer ir para fora. Então tem um gap, né? Tem uma distância de um canto para o outro aí, de uma idade para outra. Olhe para trás para aprender, mas não se pegue ao que você passou. O intercâmbio é uma possibilidade muito grande de você crescer. Mesmo que você retorne para o seu país depois, mesmo que você continue lá, independente da situação, você vai crescer muito. E vai ser uma experiência incrível. Vai ser uma experiência incrível. Eu ficava trancada dentro de casa quando eu estava no Brasil, que eu quase não tinha amigo, e isso mudou a minha realidade em Toronto. Eu tenho amigo do Japão, da Coreia, do México, da Colômbia, Portugal, Dubai, Europa, Europa, no caso, Inglaterra, tudo. E aí também me fez ter uma vontade um pouco maior de querer aprender outras línguas. Então, é como eu disse, você vai expandir seus horizontes de uma maneira que você não está imaginando. E vai ser muito divertido. Você tem que aproveitar o máximo possível, porque cada dia literalmente é único.